Olá pessoal, eu sou o professor Agno Rocha, tudo bem? Um forte abraço. Hoje nós estamos aqui nesse período de recolhimento ou de afastamento social em que nós vivemos uma grande epidemia aí, pelo Covid-19. Temos que aproveitar essas vias para ajudá-los aí na instrução para a prova da ordem. De antemão, acabou de sair uma informação na OAB de São Paulo que os exames, o 32º e o 33º, vão ser alterados as suas datas. Então, vocês devem aguardar as próximas informações aí da banca examinadora e da própria OAB, no sentido de saber qual será essa informação e quais serão as novas datas, tá? Então, isso aí é um ponto importante. A segunda questão é que, continuando acerca do Covid, vocês devem atentar para as orientações do governo, sobretudo do Ministério da Saúde, no sentido do recolhimento e do afastamento social, recolhimento domiciliar, para que nós tenhamos o mínimo de morte possível. Então, hoje eu estou aqui para contribuir com o estudo de vocês no sentido de demonstrar aquilo que vocês já sabem, mas pelo menos aclarar um pouco mais acerca da prova da segunda fase da OAB, que é a prova prática, que essa sim está mantida para 31 de maio de 2020, tá? É um domingo, então vocês se preparem. Como se trata de peça penal e peça prática, nós vamos fazer alguns comentários e vamos fazer o comentário no procedimento que é o mais importante. Qual é o procedimento que é o mais importante? É o procedimento comum ordinário. Por que ele é mais importante, Agno? Porque ele serve para todos os outros procedimentos, ele é aplicável de forma subsidiária. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse primeiro momento? Primeiro, que fiquem à vontade para fazer as perguntas, os questionamentos. Nós vamos fazer essa aula, uma aula mais breve, mas dentro de uma estrutura que seja possível que vocês acompanhem, que vocês verifiquem e atentem para isso, mas vamos fazer uma aula dentro daquilo que seja possível acerca do procedimento comum ordinário, tá? Então, fiquem à vontade para fazer, para mandar suas perguntas, fazerem os questionamentos, tirarem as dúvidas, que este é o momento. Já antecipo dizendo que não vai ser possível, não será possível que esgotemos todo o conteúdo. Então, nessa incursão de hoje, que faremos acerca do procedimento comum ordinário, nós faremos um breve relato, uma breve incursão, para que vocês tenham o mínimo de informação possível, pelo menos neste primeiro momento. Então vamos lá. Procedimento comum ordinário, ele está previsto no artigo 394 do CPP. Mas deixa eu fazer um pequeno espaçamento, uma pequena orientação. Não sei se vocês sabem, o artigo 394 do CPP traz os procedimentos, e o procedimento pode ser comum ou especial. Então nós temos dentro da estrutura normativa do penal ou do processo penal, nós temos tanto procedimento comum como procedimento especial. E o procedimento comum, ele divide-se em ordinário, sumário e sumaríssimo. Hoje, dentro de toda essa estrutura, nós escolhemos um, que ele serve de forma subsidiária ou supletiva para todos os outros. Que procedimento é esse? É o procedimento comum ordinário. Então, o procedimento comum ordinário, a definição jurídica legal está no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1 do CPP, que diz o seguinte, procedimento comum ordinário é aquele aplicável aos crimes, olha aqui, isso significa que não se aplica como regra às contravenções penais, ele só se aplica aos crimes, cuja pena privativa de liberdade seja igual ou superior a 4 anos. Isso é o que está previsto no preceito secundário do tipo penal. Então imagine que o agente viole o crime do 155 do Código Penal, o crime de furto. Você vai lá, olha que a pena é de 1 a 4. Significa que a pena máxima é 4, o procedimento será comum ordinário. Agora olha o detalhe que o legislador não trouxe. O legislador trouxe que a pena é igual ou maior que 4 anos, mas isso tanto pode ser para crime único, como para concurso de crimes. Então, o procedimento comum ordinário é aquele aplicável aos crimes com pena privativa de liberdade, iguais ou superiores a 4 anos, quer por crime único, quer em concurso de crimes. Beleza, feito essa referência, você precisa entender que a previsão está do artigo 394 e seguintes. Feita essa referência, Agno, como é que se inicia a persecução penal?
A persecução penal tem seu primeiro marco com o oferecimento da denúncia ou queixa. Agora atenção, ó, denúncia ou queixa no processo penal, e aí fazendo uma correlação com o processo civil, só para que vocês tenham o mínimo de entendimento com relação à referência dessas duas matérias, é que a petição inicial, que no penal é denúncia, quando se tratar de ação penal pública, ou é queixa-crime, quando se tratar de ação penal privada. Agora, olha a ressalva, preste atenção para o parênteses que vocês vão me permitir. Quando se tratar de ação penal privada, a peça é queixa-crime. Então, atenção, a OAB não tem cobrado isso, cobrou por 2 oportunidades na sua história, mas ela não vem cobrando a queixa-crime. Mas se cair uma ação penal privada, o nome iuris da peça é queixa-crime com hífen mesmo, tá? Então, a primeira peça, que é a petição inicial, é denúncia ou queixa. Olha o alerta que eu faço para os senhores nesse primeiro momento. A denúncia, assim como a queixa, deve conter os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Isso significa que a petição inicial, ou seja, a denúncia ou queixa, deve conter a descrição do fato criminoso. Descrição do fato criminoso, gente, com todas as suas elementares, com todas as suas circunstâncias. Deve ter a individualização da conduta de cada agente, se for cometido em concurso de crime. Deve trazer as condições de tempo, lugar e modo de execução do crime. Ele deve trazer a qualificação do agente. Tem que saber quem é a qualificação do agente, quem é esse agente. Agora, mais um detalhe. Quando eu falo de qualificação do agente, eu estou dizendo que o AGMO é brasileiro, casado, advogado, sou residente domiciliado no local tal, meu CPF, minha identidade, sou filho de fulano de tal. Agora, olha o cuidado no processo penal. O artigo 259 do Código de Processo Penal diz que se não for possível fazer a qualificação completa, escorreita do acusado, o Ministério Público na ação penal pública e o querelante na ação penal privada poderá utilizar de suas características físicas. Isso é uma exceção à regra, então muita atenção. O legislador não foi cuidadoso com a gente, que não colocou na sequência, ele saiu do artigo 41 que fala da petição inicial e joga lá no 259 que trata do acusado. Então muita atenção a esse ponto. Então ele tem que trazer a qualificação do acusado, ele tem que trazer a capitulação do crime. Então imagine que o agente subtraia para si ou para outro e coisa alheia móvel, ele tem que dizer que o crime praticado é o 155 do Código Penal e pedir a condenação com base nisso no Código Penal. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês precisam ter atenção a vários itens que gera a rejeição da denúncia ou queixa. E aqui é onde está o mote para a OAB. Mas antes disso, deixa eu fazer uma referência ao artigo 44. Quando se tratar de queixa-crime, vocês devem atentar que a procuração deve conter os poderes especiais e lá fazer referência ao querelado. Então, o artigo 44 do Código de Processo Penal tem um erro de grafia, lá fala querelante e é querelado. Tem que ter o nome do querelado e o fato criminoso. Tá certo? Então, esse ponto deve ser observado em eventual queixa-crime. Por que eu fiz referência a isso? Primeiro, vocês sabem que a petição inicial deve preencher os requisitos. E aí diz o artigo 395 do CPP, atenção aqui, ó, aqui é que está o mote para a aula de vocês. Na peça de vocês, se cair uma resposta à acusação, vocês precisam ter atenção especial à rejeição da denúncia ou queixa. Por quê? Diz o artigo 395, e aí vou citar na sequência, eu vou transformar em 4 itens para facilitar a vida de vocês. São 3 incisos, 395, inciso 1, 2 e 3, mas são 4 itens. O juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa quando ela for manifestamente inepta. Tá? 2. Quando ela faltar as condições da ação. 2. Quando ela faltar pressupostos processuais. E aí o inciso 3, quando ela faltar justa causa. Então isso vocês precisam atentar. E olha o detalhe. Supremo Tribunal Federal, por inúmeras oportunidades, aí vamos lá. Primeiro, o Supremo diz, olha, não se admite denúncia genérica. A denúncia tem que trazer qual foi o fato e a conduta praticada pelo aquele agente A, pelo agente B, pelo agente C. Eu não posso fazê-lo de forma genérica. Então o Supremo não admite a chamada denúncia genérica.
com exceção quando se tratar dos crimes chamados crimes societários, tá? Quando se tratar dos crimes societários, que é um crime cometido às ocultas, então é possível uma denúncia, ainda que um pouco meia capenga, assim podemos dizer, o Supremo tem admitido. Então, mas olha aqui, para a prova da ordem, vocês têm que lembrar que a prova que vocês vão fazer é prova para selecionar advogado. Então você tem que pensar como advogado, e como advogado você vai buscar o ponto para rejeição. E o primeiro ponto para rejeição é, se não tiver a individualização correta, o Supremo diz que essa denúncia genérica ela deve ser rejeitada. 2. Se faltar a individualização das condutas, por exemplo, tem 3 agentes, concurso de agentes, e não diz qual foi a conduta que cada agente praticou, e coloca num mote só. Se não tiver a individualização da conduta, Supremo Tribunal Federal também é assente no sentido que deve rejeitar. E o terceiro, se tiver ou se não contiver elementos mínimos indiciários. Se nós estivéssemos falando aqui sobre o crime de lavagem ou organização criminosa, nós teríamos que falar sobre os elementos corroborativos. Mas a gente fala num vídeo mais para frente. O que é que o Supremo quis dizer? Se a denúncia ou queixa não tiver elementos mínimos que indiquem indícios de autoria ou participação e materialidade, essa denúncia deve ser rejeitada. Só para que vocês tenham um exemplo, isso não é o momento e não precisa, mas depois deem uma olhada no inquérito 4005 do DF, que o relator era o ministro Edson Fachin, e houve a modificação, ou seja, ele foi vencido e o redator foi o Dias Toffoli. Depois deem uma olhada nisso, que foi rejeitada essa denúncia em razão desses fatos. Então, esses são pontos primordiais. Agora, olha aqui, chega a petição inicial. Hora que chega essa petição inicial, o juiz analisa. Imagine que esteja presente algum desses que eu acabei de falar, ou inépcia, ou ausência de justa causa, ausência de condições da ação, ou ausência de pressupostos processuais. Se isso estiver ausente, o juiz vai rejeitar a denúncia ou queixa. Rejeição da denúncia ou queixa é decisão interlocutória mista. Olha o segundo mote aqui para vocês que devem ter atenção. Rejeição. Imagine que na sua prova da ordem diz que alguém ingressou com uma petição inicial chamada queixa-crime. E aí ele rejeita de pronto. No procedimento comum ordinário ou sumário, rejeição da denúncia ou queixa, o recurso cabível é rese, recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias. É só dar uma olhada no artigo 581, inciso 1 do CPP, combinado com o artigo 586 do CPP. Agora, Agno, imaginemos que o juiz não rejeita a denúncia, porque dentro daquilo que lhe foi apresentado, ele tem indícios mínimos de autoria e materialidade, então ele recebe. Recebida a denúncia, aqui é a segunda forma de decisão. A primeira é pela rejeição, a segunda é pelo recebimento. Se o juiz receber a denúncia ou queixa, atenção, essa decisão também é decisão interlocutória, mas ela não é mista, ela é simples. E por ser decisão interlocutória simples, ela é irrecorrível. Agno, qual é a diferença disso? A diferença é que na rejeição da denúncia ou queixa é uma decisão interlocutória mista, passível de recurso. Na decisão de recebimento da denúncia ou queixa, essa é uma decisão interlocutória simples, ela não cabe recurso. Isso significa, doutores, que vocês não podem questionar. Não podem questionar. Pode sim. Agora, pode questionar não pela via recursal, mas pela via da ação autônoma, impugnativa, ou habeas corpus, ou mandado de segurança, tá certo? Recebimento da denúncia não é passível de recurso, mas de ação de habeas corpus ou de ação de mandado de segurança. Muita atenção. Depois deem uma olhadinha no artigo 647 e seguintes do CPP para o HC e Lei 12.016 de 2009 para o mandado de segurança. Então, muita atenção com relação a isso. Outro alerta que eu chamo a atenção de vocês, para vocês ficarem atentos na prova da ordem. O recebimento da denúncia ou queixa, conforme o artigo 117 do Código Penal, inciso 1º, é causa interruptiva da prescrição. Por que eu chamo essa atenção? Porque a rejeição da denúncia ou queixa não é causa interruptiva da prescrição. Só se interrompe a prescrição se houver o recebimento. A rejeição não interrompe. Então imagine que caia na prova de vocês uma resposta à acusação
e a resposta à acusação venha dizendo que foi rejeitada a denúncia ou queixa. Venha lá, e aí o tribunal recebeu depois e vem para você fazer a posterior manifestação em rejeição. Se isso acontecer, você precisa atentar que naquele período não houve interrupção da prescrição. Aí diz o Supremo, e aqui muito cuidado, diz o Supremo, exceto se daquela decisão anterior havia nulidade, súmula 708 do STF, depois dei uma olhadinha, tá bom? Então, recebimento da denúncia não interrompe a prescrição. Recebimento da denúncia interrompe a prescrição, rejeição não interrompe. Recebimento da denúncia, o ato seguinte para o juiz é determinar a citação do acusado. Agora olha aqui, recebida a denúncia ou queixa, automaticamente o juiz determina a citação do acusado. Muita atenção nesse ponto, que é onde vem os maiores problemas. E aí, se cair uma resposta à acusação, isso significa que ela pode ter uma preliminar de nulidade. E normalmente a prova da ordem adora nulidade. Então, olha atenção. Citação. O que é citação, Agno? Citação nada mais é do que o chamamento do acusado para integrar a relação jurídica, exercer as suas garantias constitucionais e praticar, inclusive, a autodefesa. Então, ele integra a relação jurídica, exerce as suas garantias constitucionais. Então, a citação é para quê? É para que a defesa apresente resposta. Então, primeiro ponto, a citação pode ser pessoal ou ficta. Muita atenção para a citação ficta, que a citação pessoal ou real, também nominada de citação real, ela pode ser citação por mandado, né? Que é por oficial de justiça, citação por carta precatória, citação por carta rogatória e citação por carta de ordem. Essas aí não tem muita discussão. Como elas não têm muita divergência, não vai dar muito problema. Onde é que vai estar o problema? Nas duas formas de citação ficta ou presumida. Quais são elas? Citação por edital e citação por hora certa. Então vamos inverter a ordem. A citação por hora certa, que está lá no artigo 362 do CPP, diz que se o oficial de justiça, verificando que o réu se oculta para não ser citado, após procurá-lo por 2 vezes, gente, não é uma e não são 3, são 2. Por quê? Porque o artigo 252 ao artigo 254 do novo CPC alterou essa regra. Então, olha aqui, olha atenção, pegue seu código, vai lá no artigo 362 do CPP e altere onde está dizendo o artigo 227 a 229 do CPC de 73, isso foi alterado. Onde se lê 227, leia-se 252, para que você não erre que o réu deve demonstrar que está se ocultando depois de ser procurado por 2 vezes. Então não pode ser um mero achismo. Lembrando, na sua prova da ordem, se cair um questionamento acerca da inconstitucionalidade da citação por hora certa, você não adentre nessa linha. Por quê? Porque o Supremo, julgando o RE 635-145 do Rio Grande do Sul, o Supremo disse que a citação por hora certa é válida, é constitucional. Então não ingresse nisso não. Porque na peça ele vai querer sentir o seu conhecimento acerca da defesa, como advogado. Mas nas questões, ele pode lhe indagar numa questão técnico-jurídica, para você não precisar direcionar exclusivamente como defesa, mas para saber se você sabe. Então, se questionarem a constitucionalidade da citação por hora certa, você deve dizer que ela é constitucional, válida, regular, porque foi isso que decidiu o Supremo. Tá bom? E a outra citação é a citação por edital. Por que a citação por edital? Porque a citação por edital traz necessariamente 3 súmulas importantes. 4, mas as 3 são as mais importantes. Primeiro, citação por edital, o réu é considerado foragido, porque diz o artigo 366 do CPP que ele está em local incerto e não sabido. Local incerto e não sabido, para o Poder Judiciário, aí eu estou fazendo só uma brincadeira, ele é foragido. Local incerto e não sabido, citação por edital. Agora, olha o primeiro cuidado. Citação por edital de réu preso é nulo.
ou é nula a citação. O ato é nulo, a citação é nula. E por que é nula? Porque o artigo 360 do Código de Processo Penal diz que o réu preso deve ser pessoalmente citado. Por que eu preciso fazer referência do artigo 360 para vocês? Chamo a atenção de vocês para a súmula 351 do Supremo. Olha o cuidado. O Supremo diz o seguinte, ó, aspas, é nula a citação de réu preso na mesma unidade da federação do juízo processante. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou no DF, um réu preso no DF, um juiz de Goiás poderia, em tese, citá-lo por edital, se você fizer a leitura singela da súmula 351. Gente, a súmula 351 é anterior à reforma do Código de Processo Penal, que ocorreu em 2008. E o artigo 360 é claro, ó, réu preso deve ser pessoalmente citado, ele não fez qualquer referência. Então, o que é que os senhores precisam saber, os senhores e as senhoras? Todas as vezes que se tratar de réu preso, você vai fazer a junção entre a súmula 351 do Supremo, para balizar que é nulidade absoluta, com o artigo 360, no sentido de que réu preso em qualquer unidade da federação, citação por edital é causa de nulidade absoluta, porque ele deve ser pessoalmente citado. Porque lembre-se, ele está sob o jugo do Estado. Ele não pode sair da cadeia. Imagine o réu chegando para o carcereiro e dizendo, ó, abra a porta por favor, porque eu quero ir ser citado. Isso não existe. Significa dizer que se ele está sob o jugo do Estado, ele não pode ser citado por edital. Esse é o primeiro ponto. Olha o segundo ponto. O STJ tem duas súmulas, a súmula 415 e a súmula 455 do STJ. Essas duas súmulas tratam do prazo de suspensão do curso da prescrição e do curso do processo e da prática de atos urgentes. Então, o curso do processo e a prescrição ficará suspenso pelo prazo máximo da prescrição do crime que o agente cometeu. Então imagine, o agente cometeu um furto, você pega a pena máxima abstratamente prevista, joga no artigo 109 e computa qual vai ser o prazo da prescrição. Ele cometeu 158, você pega a pena máxima, vai no artigo 109 e joga o prazo máximo abstratamente previsto para a prescrição. O primeiro prazo é o prazo da suspensão, a partir da suspensão começa a correr o prazo da prescrição. Numa questão bem singela, imagine o crime de furto. O crime de furto tem pena máxima de 4 anos. 4 anos vai ficar suspenso por 8. 8 anos, então, ele fica suspenso por 8 e depois mais 8 para a prescrição. Significa dizer que o réu citado por edital tem que ficar mais ou menos 16 anos. E, gente, isso aqui é só um comparativo, só para que vocês entendam a ideia. Você tem que fazer o cômputo correto. Então, esses dois pontos são importantíssimos. Um terceiro ponto, e aí muito cuidado que se cair uma questão de prisão. Se cair uma questão de prisão, o juiz pode decretar a prisão pelo simples fato do réu ser citado por edital. Isso, o artigo 366 do CPP diz que poderá o juiz, isso não é obrigação. E por que poderá? Por 2 pontos. Primeiro, toda decisão que decreta a prisão preventiva ela deve ser devidamente fundamentada, e fundamentação em dados concretos, para corroborar o artigo 155 do Código de Processo Penal e corroborar o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E 2, só cabe a prisão se tiver um dos 4 requisitos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Réu foragido, o juiz só pode fundamentar em um. Qual? Aplicação da lei penal. Porque se o réu em tese está foragido, esse é o fundamento. Porque se ele aplicar outro fundamento fora esse, está equivocado. Aqui está o mote, se cair uma peça para que vocês ingressem com a revogação de prisão preventiva ou eventual relaxamento de prisão, aí vocês vão analisar o caso concreto ou até uma liberdade provisória, que aí temos que ver o caso concreto da análise. Tá bom? Então, muita atenção para essas súmulas quando se tratar de citação. Para que serve a citação? A citação serve para chamar o réu para integrar a relação jurídica, está no artigo 363 do CPP. Ele integrou quando o juiz chama ele, ele tem que constituir advogado, porque se ele não constituir advogado, artigo 261 do CPP diz que é direito do réu constituir defensor da sua livre escolha. Isso numa garantia constitucional do artigo 5º, inciso 63 da CF.
Então, ele tem direito a constituir advogado, de sua livre escolha. Não constituindo advogado, o juiz nomeará defensor dativo. Mas vamos imaginar que ele constitua advogado e seja você o advogado dele nesse dia. Quando você estiver lá para apresentar a peça, então, olha, primeira dica, OAB hoje, ó, direto ao ponto. Feito a citação, só cabe uma peça, resposta. Resposta à acusação, é o nome iuris da peça. O fundamento está no artigo 396, combinado com 396A do CPP. E o prazo, 10 dias. O prazo é de 10 dias. Para vocês que estão acompanhando os vídeos que eu tenho distribuído para tentar ajudá-los nesse período, vocês devem ter visto um vídeo que lá eu faço referência a duas súmulas, a súmula 310 e a súmula 710, ambas do STF, que ensina essa contagem de prazo. Então, se você perdeu, vai lá no meu canal e dê uma olhada nesses vídeos acerca dessas duas súmulas e o artigo 798, parágrafo 1º do CPP, tá? Muita atenção. Então, nome iuris da peça, resposta à acusação. Prazo, 10 dias. A forma de contagem, súmula 310 e 710 do Supremo, mais o artigo 798, parágrafo 1º. Ok? Agmo, o que eu posso alegar nessa resposta? Nessa resposta diz o artigo 396A do CPP que o réu, que o acusado pode alegar tudo o que interessa à sua defesa. Então ele pode alegar preliminares. Nulidade de citação é uma preliminar. Cerceamento de direito de defesa é uma preliminar. Imagine que teve medidas cautelares e não foi deferida a defesa. 2. Invasão de domicílio sem a devida autorização legal. Isso é nulidade dos elementos probatórios colhidos. Isso é nulidade. Se é nulidade, você pode arguir como preliminar. 3. Inépcia, ou ausência das condições da ação, ou ausência de pressupostos processuais, ou ausência de justa causa. Isso você pode alegar. Mas aí diz o artigo 396A, o réu pode arguir tudo. E aí você faz referência ao artigo 397. Olha o cuidado. O legislador, ele não é muito criterioso na confecção dos seus artigos. Ele usou uma forma meio anômala. Eu vou melhorar isso para você. O artigo 397 do CPP fala da possibilidade de absolvição sumária. Eu vou converter para a teoria do crime, para ficar registrado na sua cabeça a teoria do crime. Olha aqui. Primeiro, você pode alegar atipicidade, pedir absolvição sumária pela atipicidade. 2, você pode pedir a absolvição sumária por excludente de ilicitude. 3, você pode pedir a absolvição sumária com base na excludente ou em algum afastamento da culpabilidade, exceto inimputabilidade por doença mental. E 4, você pode pedir a rejeição da denúncia ou queixa, ou a absolvição sumária, nesse caso a absolvição sumária por ausência de justa causa com rejeição da denúncia ou queixa, quando houver uma causa extintiva da punibilidade. Se alguém tiver alguma dúvida aí, acho que eu estou falando até um pouquinho rápido para abarcar o máximo de assunto possível, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar que eu tentarei responder com o maior cuidado, tá? Pode, inclusive, no meio aqui da nossa live, pode ir falando. Olha aqui. Então, muita atenção, muita atenção. Aí vamos para o artigo 397. O artigo 397 faz de forma anômala, como eu disse, pela excludente de ilicitude, pela excludente de culpabilidade, pela tipicidade ou pela causa extintiva. Aí eu coloquei na forma da teoria do crime para vocês, fato típico, ilícito e culpável, e a punibilidade ou a ausência de punibilidade aí como pressuposto de aplicação da pena no caso de causa extintiva, tá? Então, muita atenção nisso. Então, você pode arguir tudo. Muito cuidado quando o crime deixar vestígio para o artigo 158 do CPP. Crimes que deixam vestígio são, ou o crime que deixa vestígio é imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Imagine que tem lá um crime que deixa vestígio e vem para você a informação da ausência do exame de corpo de delito. Isso você deve arguir como preliminar, se é causa de nulidade. Peço a vocês para que dê uma atenção
Quando se tratar de prova da ordem, a primeira regra é ele chamar você com a nulidade absoluta. Então, muito cuidado com as nulidades absolutas do artigo 564, tá? Sobretudo do inciso 3º, muita atenção inciso 3º. Por exemplo, citação, você dá uma olhadinha na linha E, que você vai confirmar isso, que você vai verificar que é lá o fundamento. Perfeito? Admo, eu posso pedir a rejeição da denúncia ou queixa e a absolvição sumária na resposta? Você pode não, você deve. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque parece que o juiz, ao receber a denúncia ou queixa, já estaria feito coisa julgada. Está, perfeito, mas é coisa julgada formal e não material. Aquela decisão ela é provisória, ela pode ser modificada. Isso está em jurisprudência do STJ, tá? Isso está em jurisprudência do STJ, plenamente possível. É possível que, após a resposta à acusação, o juiz absolva o acusado sumariamente. Agora, atenção, ó, prova da ordem. Ó, a outra dica. Se cair alguma causa que seja de absolvição sumária, você deve combinar ela com o artigo 395, inciso 3. Então, olha aqui, é o 397, escolher o inciso combinado com o 395, inciso 3, porque isso, se é causa de absolvição sumária, isso faltará justa causa para ação penal. Ok, gente? Então, muita atenção. Então, na sua resposta, você pode arguir tudo. Então, muita atenção para as preliminares e matéria de mérito. Então, por exemplo, você pode alegar desistência, arrependimento, crime impossível. Lembrando que na peça de resposta, você não pode, em hipótese alguma, utilizar o artigo 386 do CPP. Por quê? Porque o 386 é a absolvição após a instrução. Isso significa que se você quiser pautar a absolvição sumária, de forma alguma, você pode utilizar o artigo 386. Ah, mas se eu estivesse no júri, eu não posso utilizar o 415. 415 é pós-instrução. Na resposta à acusação, utilizando a previsão do artigo 394, parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 5º do CPP, mesmo no júri, na primeira fase, cabe, na resposta à acusação, o pedido de absolvição sumária com base no artigo 397 do CPP. Perfeito? Não pode ficar essa dúvida. Imaginemos agora que você apresente a resposta, depois de apresentada a resposta, tem uma nova decisão judicial. Então, nessa nova decisão judicial, olha a atenção, nessa nova decisão judicial, ela pode vir, rejeição da denúncia ou queixa após os elementos trazidos pela defesa, tá? Agora, me permita de novo um parêntese. Na resposta, você, advogada, o que está lá para fazer o exame, você tem que se atentar que você vai atuar como advogado ou como advogada. Então, muito cuidado. Você não pode esquecer de requerer os meios de produção de prova. Tenho certeza que você está atento a isso, mas nós temos 10 meios de produção de prova que está lá do artigo 158 ao artigo 250 do CPP. Vamos só relembrar. Primeiro meio de produção de prova, do artigo 158 ao 184, é perícia. Do artigo 185 ao 196, interrogatório. Do 197 ao 200, eu estou diante da confissão. 201, depoimento da vítima, a oitiva da vítima, né? Do 202 ao 225, eu estou diante do interrogatório. Do 226 ao 228, eu estou diante do reconhecimento de pessoas e coisas. Muita atenção, reconhecimento de pessoas e coisas. 227 ao 228 ao 229 e 230, eu estou diante da acareação. 231 ao 238, eu estou diante das provas documentais. 239, eu estou diante dos indícios. E do 240 ao 250, eu estou diante das buscas e apreensões. Então, olha aqui, nós temos 10 meios probatórios. Muito cuidado, porque você, diz o artigo 396, você apresenta a resposta e arrola a testemunha. Não é só arrolar a testemunha. Se você identificar que existem outros meios probatórios para produzir ou a serem produzidos,
que você quer requerer, você deve atentar do 158 ao 250, tá bom? Não esqueça disso. Então, o juiz olhando isso, imagine que ele rejeita a denúncia ou queixa. Se ele rejeitar a denúncia ou queixa, eu estou diante de uma nova fase que não cabe a vocês, porque vocês já apresentaram a resposta. Mas vamos dizer que ele receba. Se ele receber, esse ato é um ato meramente de ratificação. O ato de recebimento aqui na fase do 399 é mera ratificação da decisão anterior. Se ele recebe a denúncia ou queixa, ou seja, se ele ratifica a denúncia ou queixa após a apresentação da resposta à acusação por você, isso significa que nós estaremos numa fase seguinte, audiência de instrução e julgamento, previsto no artigo 400 do CPP. Agora só vou trazer alguns detalhes e para a gente chegar ao final dessa live hoje, vamos trazer alguns detalhes e em uma outra live a gente continua. Qual é o primeiro ponto? Olha aqui o cuidado. É mera ratificação do recebimento da denúncia ou queixa anterior. Mera ratificação. Se é mera ratificação, ele marca audiência de instrução e julgamento. Olha no CPP. CPP diz, ó, a audiência de instrução e julgamento deve ocorrer no prazo de 60 dias. Por que isso é importante? Se o réu estiver preso, olha atenção, se o réu estiver preso, ultrapassar o prazo de 60 dias, essa prisão se torna ilegal. Isso é motivo para relaxamento. 2. Se o juiz marcar audiência de instrução e julgamento, necessariamente ele tem que intimar as partes. Ele vai intimar as partes da data, horário e local. Agora, olha atenção, diz o artigo 399, parágrafo 1º. E aí, cuidado, porque isso é matéria para você arguir lá em alegações finais. Cuidado. Imagine que o juiz mande intimar pessoalmente o réu, e lá tem uma informação que o réu está preso e o juiz não atenta, manda citar por edital. Isso está errado. Por quê? O artigo 399, parágrafo 1º do CPP, diz que o réu preso deve ser requisitado. Aí vou estender a informação. Ele deve ser intimado pessoalmente. Isso significa que, se tiver audiência de instrução e julgamento sem a presença do réu, eu estou diante de duas violações. Primeiro, viola o direito de presença, que é uma garantia constitucional. E 2, viola a intimação, que essa intimação é nula, mas você vai arguir lá no final. Então vamos para o detalhe daqui. Ó. Recebida a denúncia tendo citação, e falarmos que ele ratificou e marcou a IJ, aqui só tem uma peça da defesa, resposta à acusação. Então, se falou que está antes da audiência de instrução e julgamento, sua única peça é a resposta à acusação. Qual é a exceção que eu vou fazer? Eu não acredito que isso possa acontecer, mas olha a exceção que eu vou fazer. O artigo 396A, parágrafo 1º do CPP, diz que no prazo da resposta, se houver, a parte deve arguir ou manejar a devida exceção. Quais são as exceções? As exceções estão lá no artigo 95 do CPP e artigo 102. Exceção de suspeição, litispendência, coisa julgada, impedimento, ilegitimidade de parte e incompetência do juízo, tá? Se isso tiver. Guilherme, por que você acha difícil? Porque ele não vai cobrar resposta e exceção, que são peças conjuntas. Se cobrar alguma matéria, é só na exceção, só na resposta. A exceção, a não ser que cobre exclusivamente a exceção, o que eu acho um pouco provável. Não é impossível, mas é um pouco provável. Então, preste atenção. Marcada a audiência de instrução e julgamento, deve-se requisitar o réu para aquela audiência. Então, e se não requisitou, isso é matéria para você arguir em alegações finais, que será a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Então, olha um outro detalhe que para a prova da ordem é muito importante. A prova da ordem é muito importante. Diz o artigo 399, parágrafo 2º, isso aqui é uma celeuma na doutrina e na jurisprudência. É uma celeuma. O artigo 399 diz que o juiz que instruiu o feito, ele é obrigado a sentenciar. Isso é o princípio da identidade física do juiz. Qual é a consequência da não observância do princípio da identidade física do juiz? Isso significa que se o juiz que instruiu o feito não for aquele que sentenciar, isso é causa de nulidade absoluta. Então, para a prova da ordem, se isso vier, que só vai vir alegações ou lá em recurso, como as alegações vão ser apresentadas, então isso é basicamente teoria para recurso, vocês devem atentar. Por quê? Porque a maioria da doutrina, sobretudo promotores e juízes que são escritores e os tribunais, estão dizendo que isso não é causa de nulidade, que o artigo
399, parágrafo 2º, deve ser releito. Ele não pode ter uma leitura seca, pronta. Mas para a gente, para vocês que vão fazer a prova da ordem, eu acho isso importante, atentar para a possibilidade de uma nulidade absoluta por violação à identidade física do juiz, com base no artigo 399, parágrafo 2º. Tá bom? Pessoal, fica à disposição de vocês. Nós iremos disponibilizar esse vídeo na minha página do YouTube, professor Adimo Rocha, vocês fiquem à disposição. Sairão alguns outros vídeos acerca de matérias para ajudá-los nesse período de confinamento e ao mesmo tempo de estudo para a prova da ordem. Então eu fico à disposição. Se vocês não quiserem fazer questionamentos agora, quiserem mandar depois, será um prazer, nós vamos responder. Muito obrigado, até a próxima aula, fique com Deus.